Opa, boa noite. Tudo bem disposto? Digam-me se estão a ouvir bem, está tudo a fluir bem, hoje não está a ter problema. Porque hoje, ontem na live, houve algumas pessoas que ficaram sem imagem, que ficaram sem som. Digam-me se hoje estão a ouvir bem, se está tudo ok, por favor. Opa! Boa noite. Deixa aqui mexer aqui no som. Estou a ouvir baixinho. Sério. Vê se está bem encaixado o... Oh, está ótimo, estava top, agora estava top. Vê lá, deve ter sido meio encaixe, mas está assim. Ok, Oh, está tá ótimo, bom. está top. Ok, fixe. E então, tudo bem? Então, tudo ótimo, Eduardo. Olha, gratidão aí pela parceria. Muito fixe. Nada? Então, Ahm, estamos cá é para somar, para agregar e trocar ideias e tentar ao máximo trazer a experiência e o claro, conhecimento que cada um de nós vai ganhando, né? Fica mais fácil se todos nós nos juntarmos, né? exatamente, exatamente. É isso que eu quero trazer hoje, sabes? Assim como a minha experiência pessoal, não é? Aquilo que eu vivi e a minha investigação, o meu estudo, a minha sabedoria neste aspecto. Então, vamos aí esclarecer pontos. Bom, se calhar apresente-me, não é? Sim, era isso que eu queria. Eu queria primeiro agradecer a toda a gente que nos está a assistir, portanto, obrigado. Quero-te agradecer também pela tua presença e gostava que tu te apresentasses para entenderem, quem não te conhece ainda, quem é, quem é a Sara, o que é que aconteceu no teu percurso de alimentação, como é que chegaste ao nosso mundo cetogénico, carnívoro, jejum, qual é que foi a tua caminhada até agora, pronto, ao fim e ao cabo. Ok, então, boa noite, pessoal, galera. Então, é um prazer estar aqui. Eu sou a Sara, estou em Angola, sou portuguesa, mas vivo em Angola. Já tive muito tempo no Brasil, sei que muitos brasileiros assistirem aqui. Amo o Brasil, é a minha segunda casa. E basicamente acabei a Faculdade de Medicina Dentária em 2014 no Porto, ou seja, sou formada como médica dentista, tá? E, bom, mas decidi ouvir assim a voz do meu coração, fazer uma grande viagem pelo mundo. Estive em vários países, nomeadamente 40. Fiz um trabalho muito grande de investigação na base da saúde, arte e espiritualidade, investigando sempre técnicas depurativas para aumentar o equilíbrio físico e mental. Porque, pronto, isto porque tinha uma doença crónica. Aqui para as articulações. Desculpa, deu aqui uma É parada. Estavas a fundamental. falar que tinhas dado uma viagem pelo mundo, Sim. acabaste por descobrir uma doença crónica, não é? Exato. Que é inflamatória, autoimune e degenerativa, ou seja, é familiar, sabes? É genética. E basicamente os médicos dizem: ah, não, tu agora só comprimidos e talvez a natação possa ajudar. No entanto, pronto, sempre me questionei muito, não é? Então fiz um detox de um mês de comida crua e vegana, ou seja, só comia frutas e legumes por um mês, e foi aí que foi a minha grande transição e que me apercebi que, pronto, o meu apego pelo açúcar, laticínios, farinhas, foi toda a vida. Recuperei de muitas inflamações, segui essa dieta e aí que entrei no percurso de vegetarianismo e veganismo, mais numa vertente mais crua, não é? O que me trouxe benefícios no início, isso é claro, é normal em qualquer dieta, porque uma pessoa, quem venha de uma dieta standard, um, convencional, como muitas farinhas, como tu sabes, né? É tudo uma alegria no início.
No entanto, depois de alguns meses é que comecei a ter vários sintomas, vários, várias doenças que nunca tinha tido, nomeadamente muito no foro mental, assim, falta de concentração, humor baixo, aí apareceu uma anorreia, não tinha menstruação, pronto, afinal foram quase 4 anos sem menstruação, tive vários problemas de saúde e nunca pensei que fosse a falta da carne Da alimentação. ou, ou a falta do peixe, também não comia peixe. Sim, houve um tempo que eu comecei depois a comer peixe, mas a carne, sim, tive 7 anos sem comer carne, sim, foi assim, enfim, Sabes agora. que sabes uma coisa engraçada e eu acho que é uma curiosidade gira para a gente contar aqui, para quem não sabe, e possivelmente muitos não sabem, tal como nós durante o jejum temos a capacidade de atuar com autofagia, que é a capacidade de, obviamente neste momento estou a falar a nível celular, que é a capacidade de consumir células próprias e destruir células próprias menos capazes, menos eficientes, para depois regenerar e produzir células melhores e mais capazes. Por isso é que existe muita patologia, muita desordem, muito problema que é resolvido com o jejum, por conta disso, porque nós criamos todo um sistema mais capaz, mais eficiente, não só imunológico, mas todo o nosso corpo funcionará sempre melhor, até a própria absorção de nutrientes e o próprio intestino permeável. Agora, o que acontece também, o veganismo é uma coisa muito engraçada de se estudar e de se falar, que não é compreensível como é que a pessoa se sente tão bem e faz tão mal. O que é que acontece? No processo de autofagia, o nosso corpo não destrói simplesmente a célula. Ele, no fundo, desmembra a célula, vai ver tudo o que há ali para aproveitar e tudo o que é desperdício, o desperdício vai tudo fora e tudo o que for para aproveitar, nutrientes, vitaminas, proteínas, gorduras, ele reaproveita tudo e reabsorve. Por isso é que quando nós também fazemos jejuns mais prolongados e jejuns mais com maior frequência, mesmo que a gente tenha um consumo não tão elevado de proteínas e nutrientes, às vezes não tem problema porque o nosso corpo tem onde ir buscar. E com os veganos acontece muito isso que é, eles no início está tudo muito bem, não notam déficit nenhum, a alimentação é super top, resulta ótimo. A questão é, o corpo começa a fazer uma espécie de uma autofagia e começa-se a consumir a ele próprio para ir buscar todas as reservas que a pessoa tem desde a infância, desde a gestação. E então no início, mas isto sempre me fez bem, eu sinto-me tão bem, sinto-me ótimo, a pele está ótima. Claro, é lógico, porque o corpo está a consumir todos aqueles nutrientes e não estão a consumir os processados e os químicos e tudo isso. Só que depois, no longo prazo, não existe reservas para a eternidade, não é? Então o corpo chega a uma altura que não tem onde ir buscar reservas. E a pessoa realmente começa a aparecer com um ar debilitado, com um ar fraco, cabelo e unhas normalmente bastante afetado. O caso da menstruação, por exemplo, é um excelente exemplo de que metabolicamente e hormonalmente as coisas não estão bem. E desculpa ter interrompido para dizer isto, mas eu acho que é uma coisa interessante, porque realmente há muito vegano, muito vegetariano que diz, mas eu sinto-me tão bem, eu nunca me senti tão bem. Lógico, você deixou de ir no McDonald's, deixou de comer processado todo o dia, deixou de comer o embutido, deixou de comer esse lixo todo, os açúcares todos. Está bacana. Nutrientes, o corpo tem onde ir buscar ainda, né? Porque a sua mãe, quando o criou, deu os nutrientes para si, portanto está tudo ok. Só que o problema é quando deixa de haver reservas e aí começa a haver os problemas, né? Totalmente, sim, é mesmo isso, Eduardo. É só acrescentaste muito valor, que é muito interessante entender o porquê das pessoas dizerem: mas o veganismo curou a minha doença. O veganismo, claro, uma pessoa quando vem numa dieta totalmente convencional, qualquer dieta ajuda, porque é eliminativa, estás a eliminar a maioria dos alimentos processados. Agora, depois, a longo prazo, dizem que o estoque de vitamina B12 dura 2 anos. Bom, e não é só B12, há outros nutrientes Sim, que sim, vários, vários. nos vegetais não tem, não é? Para mim, pronto, o meu aspecto não foram os dentes. Realmente fiquei com os meus dentes todos, porque tenho amigos veganos que infelizmente perderam dentição e redução Sim. gengival, Eu sensibilidade acho que começa pela dentária. retração gengival mesmo e depois não consegue suportar o dente, não é? Exatamente, sim, vai desde cáries em sítios super estranhos, a perder, pronto, a haver uma redução gengival muito acentuada, o que é surreal, não é? O dente está feito para suportar
bom, tudo, não é? O dente é uma estrutura, aliás, o nosso corpo é perfeito e se alguma coisa acontece é porque alguma coisa está mal, não é? Mas, enfim, mas na altura eu não consegui perceber a verdade, não é? Porque é uma lavagem cerebral tal, tu achas que estás no caminho certo. E é isso que eu quero trazer É uma aqui. imersão, né? Ficas tão absorvida em tudo aquilo que tu acreditas cegamente, né? Sim, é um scam. Aliás, é mesmo como se fosse uma religião. Aliás, já está mesmo considerado que é uma religião genocida, porque não tem fundamento nenhum. Mas eu considero uma pessoa inteligente, não consegui perceber isso na altura, embora já a minha saúde estivesse muito deprimida. E sobretudo na mente, ok? Eu sei que a maioria da pessoa, o pessoal está aqui, não é vegetariana, ou se calhar já foi, mas pronto, é só para trazer essa consciência de que é mesmo uma dieta muito perigosa. Até mesmo o vegetarianismo. Olha, é uma coisa que eu quero falar contigo, Eduardo. Pronto, no meio disto tudo, eu já estava a acabar a minha faculdade, no quinto ano, e foi quando me chegou assim, muita informação de tratamentos não convencionais, alternativos, tipo como tratar os dentes de uma forma menos invasiva Hum, e mais natural, ok? Usar menos flúor, menos mercúrio, menos amálgamas de prata, mercúrio, enfim. E aí já estava raw vegan, tipo, crudívora. E então alguém me falou, o Dr. Weston Price, do trabalho de investigação do Dr. Weston Price, para quem não sabe, foi médico dentista, fez um trabalho excelente aqui neste planeta, deixou um legado muito bom. Ele viu vários povos indígenas, várias tribos, nomeadamente Maoris, bom, tudo. Austrália, África, Suíça, Índio, América, Peru, tudo. os povos da Amazónia, não é? Com a mulher dele. E para a grande exceção dele, ele também acreditava que era possível também não, comer à base de vegetais, não encontrou nenhum povo vegetariano e muito menos vegano. Então ele desmistifica logo, ou seja, por A mais B, aquilo não pode ser assim, devido que na carne tens tudo aquilo que tu precisas para te manter uns ossos e dentes saudáveis. Na altura eu já estava raw vegan, foi muito interessante. Mesmo assim, já tinha perdido a menstruação e comi peixe e ovo. Comecei a comer uma vez por semana peixe, ovo também de vez em quando e queijo cru. Olha, a menstruação voltou-me passar 2 semanas, Eduardo. Estás a ver, é surreal, estás a ver o corpo a falar assim, olha, tá, é isto. E tive assim uns meses, ok? Embora tivesse a comer muita fruta. É incrível, o nosso corpo é uma máquina. Mesmo com muita fruta, porque ele diz mesmo que não é uma peça de fruta no máximo por dia, é que esses povos comiam. Então ele baseou-se nessa sabedoria ancestral que esses povos já traziam. Ainda assim, como a minha lavagem cerebral era tal, Eduardo, achei que estava a fazer muito mal ao mundo por roubar os ovos às galinhas e tirar os peixes dos oceanos. Achava que ia salvar o mundo assim, então continuei, voltei para o veganismo. Foi uma péssima decisão. A minha menstruação outra vez voltou a falhar e, enfim, uma história não é comigo. Ou seja, agora estou bem e por isso, quando visto assim, de ânimo leve, no entanto, conto para ver se outras pessoas que estejam a passar por isto, por favor, acordem, porque não é nada bonito ver o corpo deteriorar-se, não é? Cada vez mais, não é? Estamos a falar mesmo de uma desnutrição severa, que passa pelos dentes, lá está, a saúde mental, a menorreia, falta de líbido, isso é terrível. Não só o facto de não termos desejo sexual, mas sim desejo criativo, não é? Porque afinal é aí que está a A nossa. falta de tomada de ação, né? A própria tomada de ação, vontade de fazer coisas, né? Exatamente. É horrível e há uma coisa que é interessante que normalmente os ossos e alguns órgãos vitais são os últimos lugares onde nós vamos, onde vai faltar nutrientes e no caso dos ossos, os últimos lugares onde nós vamos guardar nutrientes. Não é por acaso que mesmo que exista um animal que seja criado a farelo, não seja do ar livre, se fizer um caldo de ossos ele vai estar rico de nutrientes. Porque se há algum lugar que aquele animal vai ter nutrientes, não só na carne, é nos ossos também. E o que acontece realmente nos vegans, por exemplo, naquelas pessoas que ainda comem, os vegetarianos que ainda comem os ovos, de vez em quando um peixe, ainda se aguentam bem, ainda dá para aguentar bem, o ovo é muito rico, é muito nutritivo, o peixe semi também é, mas não tanto quanto a carne,
mas principalmente o ovo é o que vai segurando tudo aquilo. Mas é engraçado que no longo prazo o veganismo, os dentes começam a ser afetados, os ossos começam a ser afetados, a própria densidade óssea é afetada, a arteriosclerose é banalíssima, coisas como essa, que está totalmente ligado à desnutrição e à desmineralização, inclusive, é dos ossos, não é? E é interessante ver ao ponto que uma pessoa que está a comer, inclusive, ao ponto que chega de desnutrição para, no último lugar onde está a reserva toda, já limpar e já está fragilizada e já está sensibilizada, não é? Porque ao fim e ao cabo nunca é nada reposto. A pessoa vai gastando, vai consumindo e nada acaba por ser reposto. Eu não gosto de adotar também uma postura demasiado crítica, apesar de eu não concordar com este estilo de vida, mas gosto de deixar a informação em aberto, pelo menos para que as pessoas pensem, ponderem, avaliem o que é certo, o que é errado, e depois cada um toma a sua decisão, o que é que faz com a sua vida e com a sua saúde. Não me cabe a mim julgar, não é? Claro, exatamente, sim, mas infelizmente há muita desinformação, sabes? E pronto, isto parte depois também de interesses económicos e financeiros de várias indústrias, nem é preciso estar aqui a chamar isso a conversa. E culturais, infelizmente existe, e isto foi um conceito que me foi um pouco difícil de absorver, porque eu não queria a 100% acreditar que isto existia mesmo, mas chegar à conclusão que isto é verdade e em tantas outras situações, que existe realmente no mundo o bem e o mal. O bem e o mal, como a gente vê nos filmes, como vê nos desenhos animados, como a gente cresce, que pensa que é a ficção do bem, do mal e o bem vence sempre. Não, isto não acontece. Existe mesmo o bem e o mal e nem sempre o bem vence. E o mal passa por nos deixar doentes, passa por uma indústria farmacêutica, passa por uma manipulação de informação, passa por uma manipulação dos mídias para vos levar a crer de outra coisa. Sabem quantas pessoas que eu conheço que quando saiu o filme Game Changers disseram que iam ser vegetarianos e veganos? Imensas, 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 imensas. Eu digo, vocês não façam isso, é de doidos. Não, tem que ser, é sustentável. Já viste aqueles exemplos? Tudo completamente manipulado. Completamente manipulado. Não tem ponta por onde. Não existe qualquer baseamento científico ali. E as pessoas acreditaram e algumas delas converteram-se. A maior parte finalmente voltou, porque é fácil de entender as coisas, mas muitas foram e não regressaram, né? E isso vai ter consequências para a vida. E infelizmente existe uma desinformação e um suporte de manipulação pelos mídias para levar a crer que tudo isto é real. É tão simples quanto, por exemplo, nós não apoiamos uma alimentação de 3 em 3 horas, não apoiamos uma alimentação baseada em trigo, açúcares e frutas, etc. Ah, mas isso faz mal, mas isto está... 70% das pessoas que morrem de ataques cardíacos nos Estados Unidos têm o colesterol dentro dos valores da OMS, abaixo dos 190. Então, se o colesterol é o culpado do ataque cardíaco, há uma coisa aqui não está bem, não é? E nós sabemos... Paraste aqui, já está, já voltaste. E nós sabemos cientificamente e estatisticamente que o colesterol não é a causa. Né? O colesterol está lá para salvar, para vocês não terem um ataque cardíaco mais cedo ainda. Portanto, agradeçam ao colesterol. E infelizmente tudo isto é manipulado. E quando a pessoa não acredita que comer 3 em 3 horas faz mal, que comer grão, açúcar, frutas a toda a hora não faz bem e engorda. Então o que eu normalmente digo é: se resulta o que te dizem que é comer menos, comer mais vezes e exercitar, então porque é que não está toda a gente magra? Se a solução é essa. Porque é que tu não consegues, sabes a solução e tu dizes que é o que tu fazes, que é o que te indicaram. Não é? E tu depois vais a um nutricionista que te diz, não, cetogénico, isso é parvoíce, jejum não faça que você vai morrer. Está bem? Come o pão de manhã, pode comer a batata doce, o arroz, uma frutinha. Fruta é super importante, portanto, 6 refeições ao dia, 4 delas com fruta, e o nutricionista tem 25 ou 30 quilos de excesso de peso. Alguma coisa não foi, a conta não fecha aqui, não é? E quando nós vamos ver os nutricionistas que trabalham com cetogénica, trabalham com carnívora, que trabalham com jejum, todos eles são fit, todos eles estão em forma. Como os professores, como os investigadores, como os médicos que trabalham todo este ramo, todos eles são elegantes. Não há gente aqui obesa. A não ser que estejam a começar, obviamente, na caminhada e aí tudo é preciso tempo até chegar lá. E os veganos acontece exatamente a mesma coisa, que é, existe casos
físicos e que vocês podem experimentar por vocês mesmos a própria diferença. E agora era aí que eu queria também escutar um pouco a tua opinião e a tua experiência, que é o que é que tu sentiste e o que é que tu achas por ti mesma no sentido de energia, bem-estar e por aí, de quando fazias uma alimentação vegana e de quando passaste a reintroduzir a carne, por exemplo. Uau, Eduardo, foi uma grande diferença, sabes? Tipo, opá, para já, bom, a minha energia mental aumentou muito mesmo, assim, foco, alegria de viver, capacidade de organização e memória. É 8 meses, então, tá, bom, é desde novembro que eu comecei a comer carne, voltar Do a comer carne. último novembro. Sim, último novembro. Até então, só comia de vez em quando peixe e às vezes ovos, ok? Muito pouco. Muita fruta, muitos legumes e eu nunca comi muito. Há 7 anos que eu não como nada de farinhas e também não como grãos, nem integral, nem refinado. Tipo, não como. Ah, então, não substituo o pão com outra coisa, tipo, simplesmente não como, não é? Mas sim, então, pronto, como tinha uma grande deficiência, lá está, já tinha recuperado a menstruação, até porque o veganismo, já não faço veganismo há algum tempo, mas estava a fazer vegetariana, mas estava com muitos problemas de digestão. O que é que acontece? Já toda a gente sabe, até olha, foi contigo que eu ouvi-te na outra live, gostei muito daquilo que disseste, que já não é considerado que o nosso intestino não é o nosso segundo cérebro, mas sim o nosso primeiro cérebro. E eu concordo com isso, porque, pronto, tem a ver com a formação do feto, não é? Como É ele o se ponto de forma. criação e é o primeiro ponto de desenvolver, exatamente. E eu sentia-me assim, sabes, Eduardo? Tipo, poxa, como é que é possível? Tipo, a sério, malta, se não funcionou comigo o vegetarianismo, não funciona com ninguém. Eu cheguei a dar workshops sobre como comer numa dieta à base de plantas, como fazer sucos de detox, enfim, eu me aprofundei muito essa área, porque pensava que me fazia bem, no entanto, não, não me fez nada bem. Essa é a verdade e estou aqui para admiti-lo, estou aqui para evoluir. Mal era se não admitisse, já está. No Mas a entanto, vida é o assim segundo mesmo, é? cérebro, É uma exatamente, aprendizagem, é? e acho que a vulnerabilidade faz nós mais reais, mais humanos e pronto. Cada dia é um dia novo para a gente se poder superar. Então foi isso, o que mais me estava a transtornar era tipo, poxa, eu não estou a comer pão, não como arroz. Separo a fruta dos legumes, faço a separação dos alimentos. Não, já faço jejum intermitente tipo há 7 anos. Sei que não é sobre. ahm, nunca fiz overeating, de comer muito, sei lá. Uhum. Então, poxa, estás a ver? Então, insanidade é isso mesmo. Essa é a frase que eu mais levo assim do Einstein. Tipo, insanidade é tu quereres resultados diferentes, a Fazer as fazer as mesmas mesmas coisas. atitudes. Yeah. E também graças, é por isso que eu acho tão importante eu dar a minha voz, porque muita gente me conhece como vegetariana, do meu círculo de amigos, onde eu sei. Então também tenho amigos que eu seguia, influencers, nomeadamente youtubers, que levavam uma alimentação vegana e de repente voltaram-se para o carnívoro, até, tipo, ao oposto, porque se estás muito suprimido de alimentos, pronto, neste caso de origem animal, precisas de dar um super de boost e eu fiz essa experimentação, fiz 2 meses de carnívora em novembro e dezembro, janeiro, bom, mais ou menos 2, 3 meses. Epá, e tive, olha, a primeira semana, Eduardo, eu lembro-me, tipo, fui uma churrascaria a comer assim carne escondidas, tipo, nem sequer, tipo, estava Tinhas vergonha. sozinha, tive que experimentar, já estava com aquela coisa na cabeça, acompanhei, comecei a ver assim influencers, né? Uns brasileiros e americanos sobre a carnívora, pá, e olha, já está, é só experimentar. E pá, soube-me tão bem, sabes, assim, o sabor, a atração, o cheiro, tipo, entrou-me muito fácil e em 10 dias consegui regular o meu intestino, que era algo que eu levava de anos, já era crónico. Eu tive desbiose, eu tive síndrome de intestino irritável, eu tive até, Tudo causado por pensava que excesso tinha. de planta. Pá, eu estava mesmo muito mal intestinalmente, tipo,
É óbvio, não é? Agora É é normal, muito excesso, lógico. excesso, excesso de vegetal, excesso de oxalato, excesso de, de antinutrientes, excesso de tudo e mais alguma coisa, né? Porque ao fim e ao cabo era a tua. Sim, E tu, obviamente, deves ter desenvolvido intestino permeável, irritável, lá está, a tua yeah, própria distensão yeah. abdominal, etc. Por isso, has de reparar que na maioria do pessoal vegetariano e assim, toda a gente fala de enemas. Enemas, laxantes naturais, porque é a solução, não é? Achas que estás a fazer certo, mas a verdade é que o teu intestino diz, se não consegues ir à casa de banho, isso já é o primeiro indicativo que há uma coisa que está mal. Uma coisa está mal. E eu não consegui ver, então comecei a ficar viciada em enemas, fiz muitos enemas, exagerei, eu sei, mas era como eu tinha que viver. E graças ao jejum é que eu estou viva, digo sempre, tipo, o jejum me salvou, porque eu, pronto, consegui perceber que eu, quando jejuava, estava muito melhor, a minha alegria aumentava, a capacidade de foco, sei lá, tomar decisões, porque a depressão faz isso, não é? Tipo, a pessoa fica letárgica. Então, graças à autofagia, à tipo, fagocitose, o corpo consegue se regenerar, mas claro, não é sustentável. Depois, quando começava outra vez a comer, Voltava voltava tudo a ao comer mesmo. frutas e legumes e, opá, era terrível. Não, não desejo a ninguém o que eu passei a nível medicinal, porque eu sei que muita gente está a passar por isso e acha que isso é normal. Tanta falta de digestão, não é? Então, o que eu mais senti, assim, instantâneo digo, e os primeiros dias, tive 5 dias, ia na casa de banho, mas não estava obstipada. Era isso que eu achava incrível, tipo, simplesmente não ia e a minha barriga estava lisa, não estava inchada. Então pensei, comecei, claro, investiguei, também tive uma consulta, umas consultas de coach carnívora, e não, é normal. Pronto, a reposição da flora, ah, E a própria os alimentação é nutrientes. mais eficiente, é mais absorvida, não existe tanto desperdício. Por isso é que as pessoas, às vezes também acontece muito numa cetogénica e numa carnívora, a pessoa está preocupada, não tenho ido, não tenho feito, assim, mas não tem vontade de fazer ou não consegue fazer e tem vontade. É porque se não consegue fazer e tem vontade, pode haver um problema aí de falta de sal, falta de magnésio, falta de hidratação, pode haver aí vários fatores, potássio também, há alguns fatores que podemos falar. Agora, não tem vontade de fazer sequer, tranquilo, o corpo tem agora, tendo uma alimentação mais eficiente, mais absorvida, não existe o desperdício das fibras, não existe aquele volume todo que não tem interesse, então está tudo bem. E não é normal a pessoa passar a vida numa casa de banho à rasca e a passar mal doentes. Não é, o nosso corpo não está feito para passar mal, o nosso corpo está feito para passar bem sempre. Então, quando a pessoa está sempre constantemente a passar mal, alguma coisa está errada, não é? Totalmente. E nessa teoria que nós precisamos da fibra para fazer gestão, estás a ver? É tanta desinformação que as pessoas ficam confusas, É não é? E é ridículo, normal. é ridículo. E estamos aqui, e A graças às fibra só serve lives, para dar volume, não serve para dar mais nada. A fibra exatamente, é é desperdício. desperdício de energia. É gasto de energia, não é? E agora eu vou uma vez à casa de banho, pá, nunca tive tão bem na minha vida como agora, tipo, sinto-me tão agradecida. Felizmente estou há 8 meses free fart, sem flatulências, Exatamente, não sinto-me existe livre. fermentação. É uma liberdade, gente, é uma liberdade assim da mente, porque lá está conectado, não é? Mente, intestino, assim, tipo, conexão, não é? E é claro, por isso peido não é normal, ok? Tipo, isso é um indicativo que uma coisa está mal. Ou Alguma coisa está fogo errada. também, não é? Fermentação. A pessoa não é perfeita para estar o tempo todo a rotar, então já é um indício. Então foi logo essa mudança que eu tive. E, claro, como isto afeta logo o intestino, a mente fica muito mais ativa. Consegui superar várias, pronto, aqueles pensamentos negativos que tu achas, já achas normal. Eu sempre fui muito pelo caminho do autoconhecimento, através da meditação. Então potencializou-me as minhas práticas espirituais. O que é é uma Vai, contradição vai, contra no o, vai episódio contra o conceito que te fala, né? que é incrível. A lavagem começa por aí, pelas correntes filosóficas de yoga e de meditação que dizem que a carne baixa a vibração, quando é o oposto. Ou seja, eu nunca tive uma vibração tão alta como agora nestes últimos 7 anos.
Esta é a minha experiência e também de outros amigos que estão a passar pelo mesmo processo. Então, voltando ao mesmo, não é? É tudo um jogo de manipulação, Se infelizmente. a teoria vai um pouco, e existe realmente uma linha de pensamento não é assim tão descabida em si, mas que tudo é contornável quando a gente escolhe bem o nosso fornecimento das carnes, quando a gente tem noção do que é uma produção sustentável e a linha de pensamento vai um pouco atrás de um animal que tem uma vida sofrida, um animal que tem uma morte sofrida, que aquela energia, aquela tensão vai ficar na carne e nós quando consumimos a carne dele vamos absorver um pouco aquela má energia, aquele sofrimento, aquela... Agora, nós só temos que escolher corretamente. Sendo isso verdade ou não, não me cabe a mim discutir isso, não tenho conhecimento para isso. Nós só temos que tomar a decisão que é, vamos buscar carne a um sítio sustentável. Vamos comprar um produtor que respeita a vida do animal. Enquanto, até ao momento do abate que respeita e como o animal vive ao ar livre, vive de pasto, vive como tem que viver, com condições, não é? E as pessoas, está bem, mas isso aí eu depois tenho que pagar o dobro pela dúzia dos ovos. E então, não está preocupado? É melhor pagar o dobro da dúzia dos ovos do que viver só de vegetais e fruta, porque então aí vai ser muito mais caro depois para compensar na saúde, não é? Não, mas até mesmo isso é muito contraditório, porque as pessoas esquecem-se que as plantas são seres vivos. Lá por Exatamente. não gritarem, na altura da morte, quando tu arrancas uma alface, ela não grita, mas ela é um ser vivo, ela sente. Então, há muito, para mim, há muita hipocrisia no mundo do vegetarianismo. Esquecem-se que é só os animais, o peixe e a galinha, e depois vão muito no jogo emocional. Repara que Earthlings, aqueles comentários que trazem, é toda a parte da emoção, que o porco é igual ao cão e que a vaca é igual ao gato. Quando as coisas não são assim, não é? Um animal de pasto é animal para tu e o homem. Estamos a falar de 2 milhões de anos de existência, estamos a falar de um processo evolutivo muito maior do que um gato ou um cão que nos faz companhia. E até porque quando tu matas uma vaca, é um animal que tu matas. E esse animal vai estar sustento para muito tempo. E consomes tudo da vaca. É as vísceras, é os ossos para fazer caldo de ossos, é o rim, é a língua. E enquanto que tu matas uma alface, repara, há todo um ecossistema que deixa de ser alimentado, De Eduardo. É uma coisa existir. que eu refleti. A lagarta deixa de comer, a borboleta, a abelha. Há todo um ecossistema que deixa também de ser alimentada, não é? Claro, é a produção agrícola de alfaces, mas estás agrotóxicos, é muito pesado para o planeta e, na verdade, 94% ou 95% no Brasil da soja é para fazer indústria, para alimentar vegetarianos, ou seja, hambúrguer de soja, feijão de soja e não para o Altamente gado. geneticamente modificado, com altamente consequências para a nossa saúde. E é preciso Yeah. lembrar também que existe uma desflorestação gigante para dar resposta a essa demanda e não só, para quem não sabe e quiser assistir a alguns documentários sobre animais, como é que existe uma repopulação da parte vegetal. Ela é consumida pelo animal, é excretado e tudo isto é um ciclo. Então, se não existe animal que possa propagar a semente, se não existe animal que possa manter um ciclo da biodiversidade em si, todo o ciclo a funcionar, a planta sozinha não vai fazer tudo, não é? Quer dizer, estamos aqui a sustentar um ecossistema que não fecha. Não é válido. Já para não dizer que é uma hipocrisia gigante dizer que vão comer só soja, vão comer só tofu, só milho, só porque é para salvar vidas e vai numa cultura, quando passa a ceifar tudo aquilo, quantos insetos, quantas minhocas, quantas borboletas, quantos bichinhos é que são mortos em toda aquela ceifa. Milhões deles, milhões deles. É chato ter que matar uma vaca, ter que matar um porco para comer. É, eu gostava de não ter que o fazer, eu adoro animais. Agora, também acho que é preciso a gente desculpabilizar e não nos tentarmos culpar a nós mesmos de fazer parte de um sistema, de uma cadeia alimentar. Nós não temos culpa de precisar da comida, de carne para sobreviver. E felizmente não temos que sair para o meio do mato para ir caçá-los, nem para o meio da neve para ir caçá-los. Existe uma indústria que esperemos que seja sincera e honrada para a vida deles,
que consegue fazer isso por nós. Agora, nós não temos culpa de precisar da carne. Tá? Nós precisamos, faz parte, é nossa. Tanto que não é por acaso que o único estilo de alimentação é o veganismo, em que nós temos que suplementar obrigatoriamente. Então, se é saudável, se é completo, se a gente não precisa de mais nada, então porque é que nós temos que suplementar? Não é? Então, uma coisa, a conta não fecha, não é? Então, há uma coisa aqui não está, não está correto, não é? Não, totalmente. E até porque se a gente quer mesmo salvar o planeta, lembrem-se que o maior gerador de solos é a vaca, porque, como tu disseste, ela recicla, ela come o capim, né, o capim seco, até já está visto, né, terrenos que estão secos, ela consegue regenerar com o fertilizante natural, que é o cocó delas. Então, é o melhor regenerador do planeta, é uma vaca. Ou uma É cabra, não verdade. é? Um animal de pasto. Um animal pasto, E, exatamente. claro, E isto que já podes está incorporar basicamente na natureza sem ter que haver desflorestação, sem ter que haver nada. Ela própria se alimenta da natureza, regenera, semeia, planta e é sustenta tudo lindo, isto de nutriente. É fantástico. É assim que é isto foi lindo. feito. É assim que isto foi feito. É lindo, por isso, se nós queremos mesmo fazer parte e alimentar o planeta, é sustentar esse gado de pasto. Lá está, não só para a nossa Exatamente, saúde, exatamente. para a nossa ética, mas tipo, aportar. E às vezes é tipo, às vezes conhece algum produtor local, tipo, de conseguir comprar. É o que eu tenho, olha, Eduardo, só para contar aqui um pequeno parênteses. Eu Manda. estava tão viciada, estava tão aficionada pelo vegetarianismo, que achava que, lá está, estava mesmo numa lavagem cerebral, que achava que as vacas, porque contam-te aquela história do aquecimento global e que o metano das flatulências da vaca é que vão para a camada de ozono. Vê lá, isto é surreal. É E que eu estamos não a chegar. consigo até hoje Estás a entender perceber? quem é que acredita nisso. Não, Epá, não, por mas é amor de surreal. Deus, eu ainda hoje não acredito como é que alguém cai numa dessas. Epá, quer dizer, Não, imagina a total, estás a ver? cegueira que tu estavas e que todos os outros estão. Não, completamente E, tapados, completamente, por amor de Deus, o que é? Não. Agora, o Covid é um excelente exemplo, que é toda a poluição reduz, toda a camada de ozono se regenera, está tudo bem, está tudo melhor do que nunca. Como é que as vacas deixaram de dar pum durante este tempo? Não sei. Não sei como é que se acredita nisto. É surreal, a sério, é surreal. Mas é o que tu dizes, é a pessoa está estou mesmo completamente assim. tapada. Yeah. Eu cheguei a pensar, com os meus puns, é que o planeta aqui abaixo, porque, tipo, estás a acho que é mesmo o efeito oposto, estás a ver? O feitiço vira-se contra o feiticeiro. Mas eu estava tão tapada que, tipo, o meu pai tem aqui uma fazenda com gado Fixe. e gado livre, gado maravilhoso, vacas e cabras. E eu estava contra, sabes? Tipo, achei que aquilo era Querias que o teu pai veneno. despachasse isso tudo. Olha só, Eduardo, agora sou eu que estou a intensificar, tipo, a promover o gado, estou super feliz a fazer assim, não é? A aproveitar tudo, tipo, tudo, estás a Isso é ver? O bom, e ele deve pessoal estar todo contente, não é? tá, não, olha, foi uma paz que eu fiz, a sério, isto é mesmo importante, assim, a nível de relação familiar, até porque a minha mãe já estava vegetariana, pessoal, a sério. A minha mãe virou vegetariana por causa de mim. Ok, ela não deixou comer peixe, mas carne sim, por 3 anos. E agora também comigo, porque eu, pronto, comecei a comer carne e eu expliquei-lhe à mãe, afinal a carne faz bem, a carne é maravilhosa, eu estou-me a sentir muito melhor. Pronto, a primeira é a minha experiência, não é? Depois da investigação, fui estudando, fui desaprendendo para aprender coisas novas. Felizmente cheguei a pessoas incríveis que eu consegui entender bem a matéria. E a minha mãe voltou a comer e melhorou a digestão dela também, está muito melhor, de inflamações que tinha, tem 70 anos e está super Melhor fixe. E que o meu nunca. pai sempre foi carnívoro, o meu pai nunca deixou de comer carne, mas a relação está curada com a cena das vacas. E também ele agora deixou de comer carboidratos. Fixe. Sobretudo fruta, que eu dizia, não, pai, tens de comer fruta. Não, pai, não comas fruta mais, por favor. Ou comas muito pouca, mas esquece as batatas e está muito melhor. Então acho que isto é mesmo assim, é muito profundo, sabes? Não é tão. Não é, tipo, nunca é um processo individual, acaba por ser coletivo, porque tu contagias os outros com a tua experiência. E eu, Verdade. infelizmente, sem saber, manipulei. Pronto,
é isso, lá está, isso é que é consciência, não é? Tu achares que estás a fazer o bem, afinal é péssimo. Mas tu no teu íntimo, para ti estavas a fazer o bem, né? Tu estavas a promover o melhor para eles. Estavas Ah, era, no entanto, estavas a olha, no enganar, não é? entanto, sim, no entanto, olha, por exemplo, na minha consciência, por exemplo, eu sempre quis fazer um canal de YouTube para partilhar assim, pronto, conhecimento. No entanto, eu nunca me levei a fazê-lo porque achava que não estava bem, sabes? Acho que quando uma pessoa tipo não começa a fazer algo porque achas que não estás a 100%. Yeah. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, quem sou eu para dizer o que as pessoas devem comer Se não me quando eu não sinto estou bem. 100%? Mas infelizmente no YouTube está cheio de tipo balela, de pessoal vegan, raquítico, em sarcopenia, estado péssimo, a falar disso. O meu cabelo está a cair, mas é Desnutrição? isso, desnutrição brutal. E é surreal. E é, Não, e eu acredito que exista muito, lá está, e aí já entra a história da manipulação e disso tudo. Existe muito que a gente vê e diz, pá, mas este está com ar ótimo e está tão bem e está, etc. E será que é mesmo 100% vegano? hum, Não é? Será? Se calhar não. Se hum, calhar, por acaso tem um rapaz aí que é bem conhecido do mundo vegano, que eu não vou falar aqui do nome, mas depois pode ser em privado por uma questão de eu sigilo, mas ele é sei, bem conhecido, com um de jejum físico também, né? brutal. De jejum, por acaso, acho que não. Pelo menos, Ok. não sei, já não acompanho há uns tempos. Mas de físico, fisiculturista, com um físico realmente muito bom. E ele diz que nasceu vegano e que sempre foi vegano e está tudo bem, e o físico dele é brutal e ele tem um aspecto fantástico. Epá, e eu pergunto-me se aquilo é realmente 100% vegano ou não. Será que é? Não sei. Não sei. Se calhar é, e estou a ser injusto. Mas custa-me um bocado a crer É, que. é Custa-me um isso que bocado a me crer, custa a sabes? crer. Na realidade, sabes, Eduardo, eu tive em muitas comunidades assim, vegetarianas e veganas. Opá, inspiração zero, até porque eu cheguei a fazer um documentário, pronto, na América Latina sobre medicina natural, bioconstrução, permacultura, e eu investigava a boca de crianças, via, pronto, diagnóstico, não é? E pá, a maioria eram vegetarianos, alguns veganos, e realmente havia uma taxa de cáries, assim, de criança, logo, de miúdo, brutal, e eu ficava assustada, não é? Tipo, como é que é possível? Tanta liberdade e tanta filosofia tão linda, mas na prática não é isso. E basicamente também há muitos veganos, como tu dizes, que se dizem veganos, mas depois apanham-los a comer opá, fast food, e o problema é que não é isso, é que eles não compensam com carne, compensam com refinados, não Um é? processado, sabe? Com processados, porque é compensação, não é? Um mecanismo que queres comer logo. E eu cheguei a tomar suplementos, tomei imensos suplementos. Sou contra ir buscar fora o nutriente, não é? A Sim, comida sim, traz sim. tudo. Mas cheguei a esse ponto porque estava mesmo mal, de levar até injeções de B12. E não melhorava, sabes? Porque os suplementos até é tudo uma premissa. Também é outra manipulação gigante. É Yeah, outra estás coisa a gigante. perceber? E por acaso há bocado estavas a falar da dentição, e agora falando um bocado da dentição, É, o aquele estudo que estavas a falar, que é fantástico, que ele interliga com a saúde dos dentes e eles estarem tortos ou não estarem tortos. Então, todos os povos ah, têm uma alimentação carnívora, a própria estrutura do maxilar, a própria estrutura facial é mais larga, mais sim, ossuda, que tem espaço suficiente para os dentes, então tem uma saúde de dentes muito superior, isenta de cáries e sem ter os dentes tortos. Quando existe já uma alimentação mais pobre, que isto acontece já na Europa, e também é o meu caso, e deve ser quase toda a gente que eu conheço, que a pessoa começa a ter um maxilar mais estreito, começa a ser pouco espaço para os dentes, começa a aparecer os dentes tortos, começa a aparecer os dentes com mais cáries. Porquê? Porque não existe uma alimentação tão baseada em proteína e é mais baseada em carboidratos e açúcares e etc. Não é? exatamente. Até porque, é assim, a posição do dente, ou seja, a origem do dente é um germe, que é logo na altura da gravidez.
tudo o que a mãe esteja é a informação que o corpo envia para o organismo, ou seja, da mãe envia para o feto, é logo na gravidez. Então, imagina, tudo leva a que a pessoa, a mulher, esteja a ter uma alimentação adequada. Já parte daí. E por isso é que é muito importante a consciência de, olha, vou ter um filho, ok? Como é que eu estou a comer? É logo a primeira coisa. Não é normal uma mulher também ficar logo com os dentes com descalcificação de dentes, não é? E ficar com cáries na altura de gravidez. Significa também já uma desnutrição brutal. E sim, é muito interessante esse estudo, porque é um fenómeno europeu, o pinhamento dentário. Não se vê tanto aqui na África, não se vê na América Latina, em que há Mas mais casos. A África também tem uma manipulação muito inferior e muito mais recente, não é? Angola, por exemplo, já começa a Sim, aparecer aí alguns problemas também, mas ainda tem uma genética bem diferente da nossa, porque a nossa, nós já há 200 anos que vamos com isto, né? Quer dizer, desde que há a Revolução claro. Industrial principalmente, não só há 200, mas há mais, mas desde que existe a Revolução Industrial que a gente está a levar aqui este consumo massivo, não, o trigo é que faz bem, a gordura mata, obviamente que nos últimos 50 anos foi o grande mal, né? Mas a genética por si já está fragilizada, né? É isto que a gente também precisa de se lembrar às vezes, né? E os nossos próprios solos também não são tão ricos quando a África é, não é? Porque a África tem muito para plantar, está pouco explorada, tem pouca cultura intensiva. A Europa não, né? Quer dizer, o solo hoje em dia não tem pousio, não é? Não tem descanso. O solo hoje em dia está cheio de está cheio de nada, está com falta de tudo, né? Porque está toda a hora está plantado, toda a hora está explorado, né? Exato, e também, pronto, o Dr. Weston Price falava muito também as vitaminas lipossolúveis, perdão, Lipossolúveis, sim. lipossolúveis, ADEC, ADEK. Basicamente são as vitaminas em que há bastante na, ou seja, predominam na comida de origem animal, sobretudo vísceras, tá? E necessitam de gorduras saturadas, lipossolúveis, ou seja, elas são solúveis em lípidos para poderem ser absorvidas. E graças a essas vitaminas é que também conseguimos absorver o cálcio, que é o mineral principal dos dentes. Então é tudo um jogo, uma sinergia, que não vale a pena tentar tomar um suplemento vitamina D ou vitamina Não E, vai ser absorvido. porque precisamos de um todo, como tu disseste no story de hoje, e gostei muito. A carne é o suplemento multivitamínico mais completo, até porque os mongóis, o povo da Mongólia, quando eles dizem que os vegetais é comida de cabra e comem vegetais quando estão muito pobres e não tinham gado, não Quando é? não há outra maneira, exato. Significa escassez. Então é isso. Os dentes fortes precisam, para haver dentes fortes é preciso mesmo haver todo esse complexo. Vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e também gordura saturada, que é É este médico fundamental. dentista fez um protocolo, não sei se sabes, Eduardo, um protocolo de cura de cáries, que é caldo de osso, vísceras, fígado, rins, Não. e sim, ele fez uma investigação, fez um estudo e que dava essa receita, não é? Mais Para este protocolo, né? e, os miúdos, as crianças ficavam sem cáries. Ou Mas seja, claro, revertia a cárie. sim, porque assim, as cáries conseguem ser revertidas e curadas. Embora isto não é um conhecimento da Uou, medicina isso dentária, aí, atenção, isso aí é. infelizmente estás a boicotar Isso é o forte, isso é sistema. forte, hein? Estamos assim simplesmente a falar de coisas exatamente muito fortes. Que o dente consegue ser revertido, a cárie, mas é iniciado e intermediário. É claro, quando chega a um estado avançado, já há muita Claro. perda de material e não há milagres, tens que simplesmente fazer uma restauração e colocar material, que neste caso é a resina. Mas antes de chegar a esse nível, podes sentir a dor, que a dor sente é ao frio, aos doces, Esta hipersensibilidade, não é?
E para a acessibilidade, exatamente, e também não é só a cárie, a acessibilidade dentária já significa que há uma desnutrição, e basicamente aí, nessa altura, já fazer essa técnica, não é? Reforçar com caldo doce ou reforçar com vísceras, porque são os alimentos com mais Densidade nutricional. vitaminas, a densidade nutricional, vitaminas lipossolúveis e minerais que o dente necessita. E é fantástico mesmo. Não, e Ok, por acaso também, claro. não, acho que me lembro, nunca tinha lido nada sobre isso. Sim, sim, opá, tem um livro muito bom que eu tenho no Kindle, que é o Cure to Decay. Ok. Não é em português, é Cure la caries dental em espanhol. Pá, basicamente, quem escreveu foi o Rami Nagel, que ele é o autor, mas pegou na investigação do Dr. Weston Price. Uhum. É espetacular, o livro está mesmo top, top. Fala do protocolo, fala de toda a cena da dieta primitiva, que é uma dieta cetogénica. É uma Exatamente. dieta Que é baseada. isso que eu falo, é isso que eu falo muita vez e eu gosto de deixar isso claro. E infelizmente tem muita gente que tá nisto e está neste meio para ganhar dinheiro e para fazer modinha e para fazer os seus 5 minutos de fama e gosta muito de dizer que eles descobriram a pólvora e isto é uma método que é fantástico. Agora, e é o que eu digo sempre é, pessoal, nós não estamos a inventar nada de novo, ok? O que nós estamos a fazer é a redescobrir, a reintroduzir a alimentação com a qual o nosso corpo desenvolveu, cresceu e se adaptou a ter. Só isso, está bem? Agora, mas foi o Edu que descobriu isto. Não, eu não descobri nada, não descobri porra nenhuma. A única coisa que eu descobri foi a cetogénica que já existia. Que fui estudar, que fui aprender, que fui dominar. Pá, agora aprender para vocês, tá? Ninguém. A cetogénica ainda não se chamava cetogénica, já era feita no antigamente. E às vezes, por acaso, o Peter Picolin fala de um assunto não, mas dá um exemplo muito engraçado que é engraçado, não é engraçado, mas é bem real, que é, mas os vegetais e as frutas e tudo bem, mas vocês têm noção durante quantos milhares de anos nós tivemos nevões e invernos rigorosos sem haver um broto de vegetal? Sem haver nada. O que nos chafava era a caça do animal. Nós crescemos assim, principalmente hum, quando não se conseguia, inclusive, transportar a carcaça do animal, eram retirados os órgãos, era retirado o tutano do osso, ou levava-se o próprio osso para consumir o tutano, e era assim que a gente sobrevivia, onde estava todo o nutriente, onde estava toda aquela densidade toda nutricional que nos foi mantendo. A gordura, a proteína. Aliás, não é por acaso que o nosso corpo estoca gordura no longo prazo, em vez de glicose. É porque realmente é aquilo que mais nós precisamos e que aquilo que ele precisa no longo prazo aconteça o que acontecer. Não é? Não estamos a inventar nada. Portanto, a única coisa que a gente quer é voltar a comer como a gente comia antigamente. Tão simples quanto isto, não é? Claro, até porque mais do que até mais no sentido importante, não havia broto, um broto qualquer. Mas no processo evolutivo, imaginem só, isto são 2 milhões de anos. E só aqui, neste pontinho, são 10 mil anos de agricultura. Ele apareceu por uma escassez, por sedentarismo, escassez, enfim. Descobriu-se que plantar uma semente nasce uma árvore, mas isso não significa que seja uma evolução produtiva, ou seja, que beneficiamos com essa descoberta. Até porque está visto na antropologia que os ossos, arcadas dentárias, crânios dos caçadores são muito mais fortes e saudáveis do que um agricultor. E pronto, lá está. Enquanto o agricultor passa 40 horas por semana a cavar, a apanhar a colheita e que depois o que colhe de uma cenoura, de uma maçã, é muito pouco a nível nutritivo. Um caçador caça uma gazela, não é? Um ónix, um animal, e já tem alimento, e tem pele, e tem osso para fazer Tem várias tudo? coisas. Até porque é isso que acabaste de dizer muito bem, isto é ancestral. Estamos a falar simplesmente da história, não é? Da evolução. E claro, agora, como o Dr. Weston Price ele viu, e para mim foi uma facada numa cotação na altura que era vegetariana, mas aceitei porque é um trabalho incrível. Ele escreveu um livro de Physical Regeneration, e não só dos dentes e dos ossos, mas de toda a saúde, Uhum. porque Deus quer saber o que é aquela palavra câncer, ou o que é uma enxaqueca, lúpus,
outras doenças, eles não sabem o que isso é, porque tem uma dieta à base do simples, não é? À Os base do que é inuites que só preciso, né? comem, os inuites que só comem foca e peixe, não é? Nem sequer uma árvore a nascer em Lasca, não é? É só neve. É Então, verdade, é verdade mesmo. E a maior parte das doenças tem, primeiro, cada vez há mais doenças, há mais variações e cada vez mais existe um maior número de doenças que não deveriam de existir ou que deveriam de existir em número diminuto, como os diabetes, hipertensão, colesterol, cetose hepáticas, e já nem vou entrar para doenças mais graves, mas nessas aí bem claro, comuns, que tudo aumenta e tudo dispara conforme nós modificamos todas as nossas formas de nos alimentar. Então, quando nós começamos a comer errado, uma dieta à base de grão, à base de açúcar, todas estas dietas dispararam em, dietas não, todas estas doenças dispararam em flecha. Portanto, não é preciso ser um gênio, né, para nós entendermos que há uma coisa aqui que está errado e que realmente, por exemplo, diabetes tipo 2, esteatose hepáticas, depressão, resistências insulínicas, refluxo gástrico, doenças de Crohn, etc, 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 todas elas são reversíveis através de uma alimentação eficiente como uma carnívora ou uma cetogénica, não é? totalmente. Até porque, bom, eu comecei a falar que eu tinha a doença espondilite anquilosante. É um nome um bocado complicado, mas não voltou. Ou seja, não tenho dor neste momento, não tomo suplementos, não tomo comprimidos, e sinto-me super bem. Mas lá está. Tive que passar por este processo todo, porque pronto, o vegetarianismo, curando ou não, não digo que curou, lá está. Eliminando tudo aquilo que tu já sabes, ajudou-me. No entanto, desenvolvi uma coisa bem pior, que até foi uma doença mental, foi um transtorno alimentar que eu tive forte, porque achava que estava a fazer certo. Então isto é muito mental, atenção. Pessoal, estamos a falar de uma coisa que chega a ser mesmo psicótica, não é? Achares que estás a fazer bem, o veganismo, quando é uma destruição para o planeta e para a tua cabeça. E por isso, assim, é só ver como é que os antigos faziam, não é? Tipo, E copiar. e copiar. Copy-paste. Não há nada de novo aqui. Simplesmente há muita aldrabice e gente a querer fazer dinheiro com suplementos e É coisas verdade, assim, não é? é verdade. Aliás, o único suplemento que o Dr. Weston Price fala, e não é bem um suplemento, é óleo de fígado de bacalhau, para o caso de quem tenha cáries, suplementar com óleo de fígado de bacalhau. Pronto. Mas nada melhor, antes de suplementar com óleo de bacalhau, comer muito bacalhau ou comer mais outros peixes com boas gorduras, não é? Lógico, claro que sim, Muita vitamina A e D. claro. Então, Olha, daí nós estamos aqui a ficar sem tempo, a live vai acabar e ela vai se desligar. Não sei se queres abrir nova ou se queres se despedir, como é que queres está fazer? tudo. Está Podemos tudo? combinar por Marcamos podemos para combinar outro por dia. dia. Então eu queria te Sim, agradecer a ti, queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, espero que tenha tido algum valor para vocês e que tenha agregado aqui alguma coisa. Se alguém é vegetariano ou vegano, pelo menos repense na vossa decisão, né? Porque se não vai ser agora, vai ser no futuro, vai haver consequências. Portanto, pensem no que esta menina aqui partilhou com vocês e que o que ela passou vocês não tenham que passar, né? yeah. Até porque há cetogénica vegan, sabes disso, não é? Já, sei. Tipo, Mas deve, isso é muito, mas é um grande pincel, é um grande pincel para se fazer. pois, é muito triste o que está a acontecer. Pobríssimo Mesmo. em proteína. Yeah. Ok. Eduardo, obrigada a ti Nada, por todos. obrigado a ti, obrigado a todos, um beijinho e depois marcamos outra para discutirem mais Obrigada, temas. malta. Sim, galera, beijão a todos. Um grande Vá, abraço obrigado a aqui da minha. todos, um beijinho e tchau, tchau. You.